Olá, boas-vindas a mais este explainer incrível trazido pela Ford College. O nosso tema central de hoje é como validar a configuração e definir os próximos passos para Solana Cloud. Pensa nisso como o verdadeiro blueprint de engenharia, sabe? Aquele projeto estrutural essencial para a gente testar a máquina que acabamos de construir. É o momento exato onde a teoria encontra a prática e a gente precisa garantir que toda essa fundação está perfeitamente sólida antes de dar o próximo passo rumo às otimizações. Então, vamos mergulhar nisso. Bom, na etapa anterior, na lição sobre Configuring Solana Cloud Settings, o nosso foco foi 100% nas configurações, certo? As peças já foram todas montadas. As variáveis de ambiente, as credenciais de segurança, o ambiente de runtime, está tudo no lugar certo. Agora, o nosso passo 2 é literalmente girar a chave na ignição para validar essa linha de base. É uma etapa absolutamente indispensável antes da gente pular para o passo 3, que vai ser focado na otimização de desempenho e escalabilidade extrema. A nossa agenda de testes hoje está super direta. Vamos cobrir 5 passos. Primeiro, uma recapitulação e lançamento. Depois, os artefatos de diagnóstico. Em terceiro, a transação teste na prática. Logo em seguida, o nosso modelo mental das 4 camadas. E, por fim, as linhas de base validadas. Vai ser um mergulho técnico, mas muito prático. Beleza, indo para o passo 1, recapitulação. Vamos preparar o terreno para ligar a nossa máquina. Olha só, ter arquivos de configuração perfeitos é maravilhoso, mas não é o suficiente. É tipo ter um carro esportivo impecável montado na sua garagem, sabe? A pintura brilha, as peças estão super limpas, mas isso não prova absolutamente nada até você sair com ele para a rua e acelerar de verdade. Uma linha de base funcional exige uma execução de ponta a ponta que seja concluída com sucesso. E mais do que isso, a gente precisa capturar ativamente os diagnósticos de runtime, que são basicamente o painel de instrumentos eletrônicos do nosso sistema. Só assim a gente tem a certeza real de que a montagem deu certo. Passo 2. Artefatos de diagnóstico. Vamos ver de perto quais são os 3 resultados práticos de uma execução. Essa tabela é literalmente um mapa do tesouro apontando para onde a gente precisa olhar durante um teste. Primeiro, temos a assinatura da transação. Essa é o recibo imediato que vem do CLI ou do SDK, e essa string não pode voltar vazia de jeito nenhum. Segundo, o recibo RPC, que é o nosso comunicador com a rede. Aqui, o erro ou o meta.err tem que ser nulo e os logs precisam estar presentes. E em terceiro, os logs do programa, que a gente extrai direto do nó ou da cloud, revelando as linhas exatas do que rolou no runtime. Indo agora para o passo 3, transação teste. É hora de rodar o nosso primeiro teste na prática. E tadã! Aqui está o resultado de um teste bem-sucedido. Fala a verdade, existe uma alegria universal na engenharia de software quando a gente vê um array de logs com essa mensagem serena de Program Success, em vez daquela terrível parede de texto vermelho piscando e gritando alertas no terminal, né? Capturar essas linhas prova de forma irrefutável que o programa se comportou certinho como esperado dentro do ambiente computacional. Colocando lado a lado, o contraste entre o sucesso e a falha traz uma clareza imediata para desmistificar a depuração. Do lado do sucesso, a gente tem a paz de um erro nulo, lido como meta-error nil, com todos os logs ali. Já na falha, aparecem coisas como simulation failure ou avisos de fundos insuficientes. Mas olha, bater de frente com uma falha de simulação não é motivo de pânico. Significa só que a gente precisa ajustar alguns botões no painel, tipo trocar a chave criptográfica de quem está pagando a taxa. O segredo é saber isolar o problema sem frustração. O que nos leva ao passo 4, as 4 camadas. Um modelo mental absolutamente essencial para a gente isolar essas falhas. A nossa primeira camada, a mais externa dessa blindagem, é a configuração. Pensa comigo, se uma execução falha silenciosamente, antes mesmo de pintar uma assinatura de transação no console, o problema quase invariavelmente mora aqui. É hora de fazer uma checagem cirúrgica procurando chaves ausentes, variáveis de ambiente digitadas errado ou versões de runtime que simplesmente não batem com o protocolo. É aquele feijão com arroz que garante todo o resto. Descendo um nível, a gente chega na camada de rede e RPC, que avalia a conectividade. Sabe quando rolam aqueles timeouts infinitos ou a assinatura simplesmente não devolve uma resposta do servidor de jeito nenhum? A investigação muda de foco. Os suspeitos mais comuns passam a ser os endpoints configurados incorretamente ou até bloqueios em redes corporativas mais rígidas, que estão impedindo os dados de alcançarem a Solana Cloud. Avançando mais um pouco, chegamos na terceira camada, o runtime e o programa em si. Se os seus diagnósticos estão mostrando só logs parciais ou falhas críticas estruturais, os famosos panics, o foco tem que ser a lógica do código e os limites de compute. Ou seja, a conexão funcionou,
O acesso foi concedido, mas na hora da execução, o programa estourou algum limite interno de processamento da máquina virtual. E a camada mais profunda de todas é a confirmação no ledger. Essa é a prova cabal, final e durável de que a transação foi gravada na blockchain. Às vezes, a transação passa perfeitamente por todo o caminho sem erros lógicos internos, mas acaba sendo descartada pela rede por causa de ramificações, os forks, que têm uma maior prioridade no consenso global. Alcançar essa camada final com sucesso é a linha de chegada. Finalmente, vamos para o passo 5, linhas de base validadas, arquivando todo o nosso sucesso para facilitar a otimização. A minha recomendação de ouro aqui, assim que você tiver a luz verde, é criar uma pasta tipo Transaction Demo, e dentro dela você guarda 4 itens vitais: a assinatura da transação, o texto JSON RPC bruto, o pacote de logs completo da Solana Cloud e os arquivos exatos de configuração. Guardar tudo isso de forma intacta é tipo criar uma cápsula do tempo perfeita. O texto bruto é incrível para ser compartilhado e você gera uma linha de base imaculada na qual toda a equipe pode confiar no futuro sem precisar gastar energia rodando tudo de novo. Isso tudo pode parecer um preciosismo tremendo, mas olha só o porquê de tanto esforço. Uma linha de base validada única é exatamente o que torna qualquer comparação futura confiável e reproduzível. Esse ponto de partida recém-validado é a fundação da nossa próxima etapa, cobrindo os fundamentos da Solana Cloud. Historicamente, não tem como você medir o impacto de um ajuste de desempenho sem saber com absoluta clareza os recursos do seu ponto de partida. O seu sucesso depende desse arquivamento inicial. Então, para encerrar com a nossa grande provocação e resumir o objetivo de tudo isso, a sua execução resultou em um sucesso perfeitamente reprodutível? Se rolar qualquer solavanco em alguma das camadas, respira fundo, retrocede com calma, revisa o protocolo das 4 camadas e o blueprint que visualizamos hoje. Quando tudo estiver em ordem e a engrenagem rodar lisa, o ambiente vai estar 100% pronto para os ajustes finos que vêm por aí. Muito obrigado por acompanhar mais este explainer da Ford College. Para explorar muito mais sobre o Web3 e mergulhar em conteúdos práticos como este, acessa lá ford.college. Até o nosso próximo mergulho nos dados.